Chegou a hora daquilo de que você gostaria, que é o que ler. Depois de saber que leitura superficial, leitura inspecional, leitura analítica, leitura ressignificativa, seja num livro, ou seja, numa proposta de produção textual, lembre-se, você já fez curso de redação conosco, ou está fazendo, ou já fez curso de comunicação verbal oral, sustentação oral, bem, você já fez, você já domina toda essa lógica do sistema, da estrutura, do tipo. Mas o que ler? E o repertório sociocultural? Como fazemos? De que maneira nós chegamos a esse repertório sociocultural? Talvez seja a grande aula, principal aula de início, digamos assim, deste curso. Vamos a ela? Avante, 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 avante. Bem, o que ler? É claro que isso é, teoricamente, considerado muito pessoal, mas já faz pelo menos 20 anos que nós temos trabalhado em cima dessa estrutura que está aqui, né? Eu como linguista, como alguém que tem estudado também como jurista, né, que sou conselheiro da Ordem dos Advogados do Brasil, gosto muito de estudar filosofia, estudar sociologia, estudar antropologia, né, relações internacionais, algo realmente de que gosto bastante, porque acredito, num detalhe sobre o que nós vamos falar aqui agora, que o processo de comunicação pressupõe leitura. Não existe possibilidade de se comunicar bem, com eficiência, com boa argumentação, sem ter leitura. Então, esse estudo tem sido feito pelo Instituto Carlos André e, claro, né, com base principalmente na Universidade de Brasília, na Universidade de São Paulo, sobre quais os mecanismos, quais os livros, quais os conceitos que são mais bem colocados para que você tenha uma boa leitura, um bom repertório e, consequentemente, tenha senso crítico. Veja bem, atenção. Senso crítico, que é exatamente o objetivo da nossa aula aqui agora, é o quê? Se alguém falar, fulano tem senso crítico. O que é ter senso crítico? Qual que é o conceito de senso crítico? De onde vem essa estrutura senso crítico? Então, primeiro eu vou colocar você o que é senso no dicionário Wise. Para você perceber assim, senso, dicionário Wise. O que é senso? Quando alguém falar para você senso, o que é isso? Não é aquele senso com C, não. É o senso com S, porque o senso com C de contar, de ligado a essa lógica de contação, né? Bem, o que é senso? Senso está intimamente ligado à ideia de julgamento, faculdade de julgar, faculdade de sentir, de apreciar. É um juízo. Falar em senso é falar necessariamente na lógica do juízo. E se senso é juízo, e se senso é direção, e se senso é rumo, pode-se necessariamente afirmar que esse julgamento, essa apreciação que está ligada ao senso, se ele for comum, ele está ligado àquilo que todas as pessoas costumam dizer. Essa é a base. Mas você se lembra do que é argumento? Eu falei a você do o que é argumento lá nos cursos de redação, nos cursos de sustentação. Argo, vamos relembrar? Argo está intimamente ligado à ideia de prata, né? Em grego, argo, prata. Se você for observar na tabela periódica, o símbolo da prata não está ligado a PR, não é? Mas sim está ligado ao argento, que seria especificamente a lógica da prata. E prata é aquilo que faz brilhar. A prata já foi, inclusive, como você já sabe, já falei a você, muito mais importante que o ouro em determinado momento histórico. Então, argumentar é aquilo que gera brilho nos olhos. É aquilo que, teoricamente, não é opaco. Não é aquilo que seja comum. Por isso que esse julgamento, por isso que essa percepção, essa faculdade de julgar, de apreciar, essa percepção que é, digamos assim, do dia a dia, que é concepção das pessoas em geral, não faz brilhar. Então, se isso não faz brilhar, então nós podemos chamar isso de senso comum. Então, ao falar sobre senso comum, nós percebemos imediatamente a lógica de que o senso comum é a percepção, é o juízo que qualquer um faria. É aquilo que teoricamente não acrescenta, é aquilo que não faz brilhar. Já o senso crítico, vejamos como é que é o senso crítico para que você possa compreender. Vamos ao slide para mostrar a você. O conceito de senso crítico está ligado à capacidade de ressignificação, vou repetir, a capacidade de ressignificação de determinado fato, determinada observação, coerente, ela tem que ser lógica dentro de uma perspectiva preceitual, né, ligada ao ser humano, por parte daquele que lê. Veja só que interessante. E essa ressignificação, por isso, novamente, ressignificação, ela tem uma natureza
individual, está ligada à construção de cada indivíduo. Por isso que eu fico muito triste quando eu vejo, por exemplo, muitos alunos falando coisas que o professor deles pediram para que eles falassem. Entende onde eu quero chegar? Eu vou apresentar você, vou fazer as minhas considerações, mas você tem que fazer as suas. Essa é a base, inclusive, do senso crítico. É que exista a individualidade. Existem alguns autores, por exemplo, como o próprio Adam Smith, quando vai trabalhar a perspectiva da individualidade, ele diferencia a individualidade da identidade. A identidade é ligada a uma construção familiar. Tanto é que quando você pega lá o seu documento de identidade, está intimamente ligado àquilo que deram a você. O seu nome faz parte da sua identidade. Mas o indivíduo não é apenas a identidade. O indivíduo está ligado à autoconstrução, à autopercepção de mundo. E essa autoconstrução e essa autopercepção de mundo é que dá a você a possibilidade de você ressignificar. Vejam, por exemplo, que outro dia escrevi um texto chamado Crônica. Estava na Páscoa, né? E aí, de repente, estabeleceu-se lá uma noção, muito próximo ao Carnaval, como vocês sabem disso. Eu tinha chegado, inclusive, de uma viagem internacional, e fui até o Pão de Açúcar, está faltando alguma coisa lá na minha casa, e aí cheguei à fila do pão, para comprar lá pão, e uma senhora falou assim, por favor, você pega um baguete aqui para mim. Aí a moça falou assim, mas a senhora vai querer mesmo uma baguete? Ela se sentiu, a pessoa que disse, né, se sentiu absolutamente insultada pela pessoa que estava lá atendendo, né, teoricamente, economicamente mais frágil, digamos assim, que a que estava lá comprando. E disse, não, olha, primeiro que não é... E aí ela tinha falado que a questão é uma baguete francesa. Primeiro que baguete não é alguma coisa francesa, é italiana. Inclusive, eu acabei de chegar da Itália agora, e não é uma baguete, é um baguete, disse a mulher. Eu olhei aquela perspectiva, sabe, aquele diálogo daquela mulher arrogante, que tinha acabado de chegar da Itália e falado que, na verdade, baguete era um pão italiano, que ela tinha chegado da Itália, não sei o quê, que o correto era um baguete. Eu, como linguista, e também como cidadão, muito importante, olhei aquele fato e ressignifiquei aquele fato e fiz uma crônica. Escrevi uma crônica para um jornal aqui de Goiânia chamado o jornal O Popular. E aí, nessa crônica, eu coloquei a minha percepção de mundo. Eu ressignifiquei em razão das minhas leituras antecedentes. Então, por exemplo, me utilizei de Giddens e a lógica do processo democrático e também usei Michel Foucault para ressignificar aquele fato e mostrar onde é que está o poder. O poder contemporâneo, inclusive, com base especificamente naquilo que aconteceu na Revolução Francesa, né, a ascensão da burguesia, a burguesia da Revolução Francesa tinha um objetivo, que era a lógica dos estudos, aquilo que a aristocracia tinha. Essa burguesia contemporânea, lamentavelmente, despreza a perspectiva dos estudos e se compromete única e exclusivamente a estabelecer sob uma razão financeira. Consequentemente, aquela mulher não sabia o que ela estava falando, falou uma idiotice, porque a moça que estava lá, né, inclusive fazia relações internacionais aqui numa universidade, aqui no estado de Goiás, sabia, né, ela não foi irônica em nenhum momento, mas sabia que a senhora estava equivocada. Né, essa menina não tinha ido, obviamente, à Itália, não tinha condições para isso, mas tinha mais conhecimento. E, de fato, a moça estava correta. Então, o que eu fiz? Trabalhei a ideia de poder em Michel Foucault. Eu pergunto, será que todo mundo que estava na fila olhou esse fato como eu olhei? Será que todo mundo naquela fila escreveu uma crônica como eu escrevi? Não. Conclusão, se você me permite dizer, eu tive senso crítico. O meu olhar, baseado na minha leitura analítica, deu a mim a possibilidade de eu fazer uma ressignificação que se transformou numa crônica. E essa crônica era exatamente para fazer essa relação da atual burguesia, da chamada burguesia contemporânea, com relação à burguesia que era anterior à burguesia, ou à burguesia que entrou em ascensão depois da Revolução Francesa e que criou o Código Napoleônico, criou os direitos civis, né? A burguesia que veio depois a estabelecer uma noção do que hoje são os britânicos, do que hoje são os estadunidenses, que influenciam tanto, já historicamente, a América do Sul e, portanto, o Brasil. Percebem como é interessante? Será que as pessoas que estavam lá e olharam aquela cena, volto a dizer, pensaram isso tudo? Aí você fala assim, professor, não é possível, as pessoas não pensam, não, além do conto, não, é difícil demais viver, porque você não pode nem ver uma discussãozinha no pão, já quer pensar demais. Gente, pare com isso.
Olha, países desenvolvidos no mundo, países como, por exemplo, a Noruega, países como a Suíça, como a Áustria, como os Estados Unidos, principalmente naquela região de Boston, e na Califórnia também acontece muito isso. A Alemanha é uma coisa extraordinária. Não é? A França, onde eu já estive algumas vezes, tive a honra de ir lá estar, já de inclusive fazer uma palestra na Sorbonne Nouvelle Trois. Então, assim, tive essa possibilidade. Né? E aqui mesmo, né, no Brasil, aqui em Goiânia, eu fico assim, muito honrado de conversar com os meus alunos de altíssimo padrão, como é o caso de vocês, sobre essa ótica, sobre essa lógica. Você não pode ver as coisas como as outras pessoas veem. Entende isso ou não? Isso é senso comum. Mas para que você consiga perceber isso que eu percebi, escrever o seu texto e falar, você precisa fazer o quê? Ler. Agora, o que você deve ler? Entende? Para ter esse senso crítico. Então, volto a dizer, o que é senso crítico? O senso crítico está ligado a essa capacidade de ressignificação. E essa capacidade de ressignificação forma o indivíduo. E essa capacidade de ressignificação está ligada àquilo que é individual. E tem que ser, por óbvio, por ser individual, extremamente seu. Tem que ser legítimo, absolutamente legítimo. Agora, qual é a base do nosso senso crítico? Talvez seja aqui das coisas mais importantes que há para que você possa compreender. A base do senso crítico é o conhecimento de natureza epistemológica. Eu vou ao dicionário Wise para você saber comigo o que é epistemologia. Essa palavra que parece difícil, né? Epistemologia. O que é efetivamente essa famosíssima epistemologia, segundo o dicionário Wise da língua portuguesa, para que nós possamos entender um pouco melhor essa epistemologia, para chegarmos a essa conclusão, você fazer redações do mais alto nível, redações fortes. Bem, epistemologia vem de episteme. Esse episteme que está aqui é um elemento de composição, que está ligado à ideia de familiaridade, entendimento, habilidade, principalmente conhecimento científico. A epistemologia está intimamente ligada a uma reflexão em torno da natureza, das etapas, dos limites do conhecimento humano. Ou seja, a epistemologia é a ciência que estuda o conhecimento. Olha que coisa interessante. A epistemologia é a parte da ciência que estuda o conhecimento. Quer dizer, como é que nós conhecemos as coisas? Como é que, por exemplo, Carlos André conseguiu, lá nesse supermercado, no Pão de Açúcar, olhar alguém, ver essa cena e conseguiu pensar no que ele pensou? Qual é a metodologia que o levou a pensar assim? Talvez seja esse, talvez, o grande segredo, digamos assim, de intelectuais, como, por exemplo, Mário Vargas Llosa, que está vendo aqui, como o próprio Laurentino Gomes, que é jornalista e que faz um dos melhores livros de história que há no Brasil, para as pessoas, como a Lília Morris Schwartz, que é antropóloga, que faz coisas extraordinárias, como o próprio Joaquim Nabuco, né, político incrível, extraordinário. Esses intelectuais, todos eles, trabalham sob um viés epistemológico. Portanto, o que é epistemologia? É a parte da ciência que estuda o conhecimento. Sabe o que a epistemologia fala? Olha só que lindo, que interessante. Vamos voltar ao slide para que você possa perceber. A grande força, vou repetir, a grande força em termos de conhecimento para o senso crítico são três principais ramos do conhecimento. Quais são eles? Eu, se fosse você, agora prestaria muita atenção. Primeiro, a sociologia. O ideal é que você estude sociologia. O segundo deles é a filosofia. Então, o ideal é que você estude muito filosofia. O terceiro deles, a antropologia. O ideal é que você estude muito antropologia. Então, veja, ó, sociologia, filosofia e antropologia são ciências, segundo a própria epistemologia, que é a parte do conhecimento, que estuda o conhecimento em si, diz que para que o aluno tenha senso crítico, o ideal é que esse aluno estude esses três elementos. Aí eu quero contar uma coisa a vocês que talvez você não saiba. Houve uma universidade no Brasil chamada UNB, que é a Universidade de Brasília. Ela foi criada na década de 60, por ninguém mais, ninguém menos do que Darcy Ribeiro. Olha só, Darcy Ribeiro, um dos maiores intelectuais que esse país já teve. Inclusive, nós temos aqui uma obra dele chamada O Povo Brasileiro, que é incrível, uma obra incrível. Ele foi um dos fundadores da UNB, junto com Anísio Teixeira, advogado, intelectual do mais alto nível. E tanto Anísio Teixeira quanto Darcy Ribeiro pensavam o UNB na década de 60, que era da seguinte forma. Olha só como é que eles pensavam. Eles pensavam assim: você tem que fazer um vestibular para passar na UNB. Como é que é esse vestibular? O vestibular é assim: você faz a prova e 3 anos você fica lá só estudando sociologia,
antropologia e filosofia. Aí você vai estudar 5 línguas, especificamente 5 línguas. Você vai estudar português, vai estudar mais português, inglês, alemão, francês, espanhol. Com possibilidade também de você estudar as chamadas, entre mil aspas, línguas mortas, grego e latim. Aí, depois de 3 anos estudando tudo isso, então todo mundo estudando as mesmas coisas, entenderam? Sociologia, filosofia, antropologia. E aí estudaria também mais 5 línguas. Depois de fazer isso, você faria uma prova interna para, eu quero fazer medicina. Eu quero fazer medicina, então você faz uma prova interna e você vai fazer medicina. Eu quero fazer direito. Você vai fazer uma prova interna para aqueles que vão fazer direito. Entende onde eu quero chegar? O sonho dessa universidade, da UNB, foi ser a melhor universidade da América do Sul, uma das melhores do mundo. E a UNB conseguiu fazer isso por algum tempo. A lógica da UNB era criar cidadãos extremamente ligados ao senso crítico. A UNB passou a ser a grande instituição no Brasil. Começou a receber muita verba, estava na 4ª maior verba, pedi acho que para o UFRJ, para a Universidade Federal Fluminense, 2 no Rio de Janeiro e uma que é o UFMG. E já estava a ponto de ser a universidade que recebesse mais verbas, consequentemente. Destacou-se em relações internacionais, em antropologia, em sociologia, né? Falar, por exemplo, em relações internacionais, você pensa em UNB imediatamente, né? Direito também, na UNB sempre foi muito forte, ali, os ministros do Supremo Tribunal Federal lá estavam. Bem, o que aconteceu com a ditadura militar? Percebeu-se isso, percebeu-se que a UNB tinha um planejamento, que era de fazer cidadãos livres, intelectualmente livres. E aqui eu não quero fazer juízo de valor, mas o que começaram a fazer? Minar a UNB. Tirar verba da UNB, para fazer com que a Universidade de Brasília pudesse, então, ser, infelizmente, aquilo que ela é hoje. Uma grande universidade, mas não é a UNB que o Darcy Ribeiro sonhou. Não foi a Universidade de Brasília que o Anísio Teixeira sonhou. Inclusive o INEP, né? INEP se chama Instituto Anísio Teixeira, que faz o Enem, etc, etc, etc. E outras atribuições muito importantes. O que eu quero mostrar a você é o seguinte: se nós tivéssemos no Brasil esse ensino aqui, dentro de o que ler, de sociologia, de filosofia e de antropologia mais potentes e tivéssemos mais ensino nas línguas, nós teríamos possibilidade depois de ter profissionais da engenharia, profissionais da arquitetura, profissionais da política, profissionais da política, entre mil aspas, né, da medicina, de tudo quanto há, jornalistas com muito mais critério, com muito mais senso crítico. Então precisa entender como funciona esse detalhe. A epistemologia, portanto, entende que nós temos que começar por isso aqui: sociologia, filosofia, antropologia. E o que nós vamos fazer? Exatamente isso. Nós vamos mostrar a você a sociologia, o que lê na sociologia, o que lê na filosofia, o que lê na antropologia. E quais as ciências que podem vir, por exemplo, dessas 3. Exemplo, o direito vem de onde? Você acha que o direito é mais usado na sociologia, na filosofia, na antropologia? De onde vem o direito? A medicina vem de onde? Percebe? É isso que eu quero mostrar a você já então nas próximas aulas. Avante, vamos lá!